agora? Agora tá. Para mim tá, pelo menos. Está. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos começando aí com um pequeno atraso, né? Mas a gente não poderia deixar de fazer essa atividade, que é para a gente tirar dúvidas, né, a respeito do nosso programa. Eu estou aqui como representante docente, junto com a professora Rita, coordenadora do nosso PPG-MCF, e eu vim apresentar um documento, né, que nós redigimos aí para tirar dúvidas, fazer alguns esclarecimentos sobre o nosso programa, e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, eu vou passar aqui rapidamente, fazendo aí uma síntese, né, do nosso programa, da estrutura, do funcionamento, e depois a gente abre para as perguntas, né, quem tiver dúvidas, pode aproveitar a oportunidade para esclarecer aqui com a gente. Então, esse documento ele foi redigido agora com esse intuito, tá, de fazer esclarecimento sobre o programa. Foi desenvolvido aí pela representação docente. Eu quero agradecer especialmente a Karine Stolben, representante da Unipampa, que ficou responsável aí por essa atividade e não passou por todo mundo, mas ela foi a que mais se dedicou aí no desenvolvimento desse documento, desse PDF. A gente vai disponibilizar e enviar para todos os discentes, tá? Então, é diferente, né? A gente tem um regulamento oficial, a gente tem um regulamento geral e tem os regulamentos, né, de cada associado. Mas diferente, né, a gente fez um formato aqui de perguntas e respostas para facilitar. E a gente colocou as principais perguntas, né, são, né, questões que sempre vêm à tona, então, para facilitar. Então, iniciando aqui, a gente tem a composição do programa, né, então nós temos aqui as universidades nucleadoras, as universidades associadas, né, que atualmente são 14, a gente tem 2 novas universidades associadas, que é a Universidade Federal de Pelotas, o UFPEL, no Rio Grande do Sul, né, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente tem a Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE, Campus Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Então, são as 2 novas associadas do nosso programa. Então, está tudo aqui, né, no nosso PDF. O nosso programa ele tem um diferencial, né, que é um programa em rede. Isso favorece as instituições para que possam, né, ter aí um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado, funcionando em rede. São instituições que às vezes não têm tantos docentes, discentes, mas que em rede funciona bem, né? Agora, a limitação do programa em rede é que ele ainda é visto como um único programa, por exemplo, né, pela CAPES, pelas agências de fomento em geral. Então, isso às vezes dificulta o pedido de bolsas e verbas, né? Vem um número que não atende a um programa em rede, como ele é visto, isso tem sido uma limitação. Mas existe um empenho grande da coordenação geral, né, da coordenação anterior e da coordenação atual, no intuito aí de resolver esse problema, de mostrar como o nosso programa é grande, né, e que é peculiar e que ele precisa ser atendido de uma maneira específica, né, considerando aí a organização, o tamanho, a dimensão do programa. Quanto à estrutura do programa, né, como é a estrutura dos colegiados geral e locais, então a gente tem o colegiado geral, né, e o regulamento geral. E nós temos, assim como temos a coordenação geral, né, nós temos o colegiado geral e nós temos o regulamento também geral. E nós temos os colegiados locais, então cada associado tem o seu colegiado local, né, tem a sua coordenação local e tem o seu regimento também local. E lembrando ainda que existem as exigências da instituição, né, então tem a legislação lá da instituição, de cada associado. Então, tudo isso tem que entrar no final, né? Então, tem que atender aí todos os regulamentos. Então, é sempre bom conferir o regulamento geral e o regulamento local, né? Que normalmente aí já inclui a legislação da associada, né? Da instituição associada. A gente tem aqui também mostrando o perfil dos alunos do PPG-MCF com o formulário que foi aplicado no ano passado. Então, é um levantamento recente, a gente teve 241 respostas. Então, mostra aqui, né, como está distribuído aí, como está a distribuição dos alunos nas associadas. A divisão entre mestrado e doutorado, o número de bolsistas,
qual tipo de bolsa, né, de qual agência, da CAPES, CNPq ou das instituições estaduais ou outras. Se o curso de graduação foi realizado em instituição pública, privada, né, privada com recursos próprios ou financiamentos governamentais, a idade dos discentes, a declaração, né, de cor e etnia, segundo os critérios do IBGE, se possui ou não vínculo empregatício, se é concursado, se tem filhos, quantos filhos. Então, a gente tem um perfil bem completo, né, dá para todo mundo acompanhar. Aqui, na questão 5, a gente tem, né, quais são as linhas de pesquisa do nosso programa. Então, aqui estão escritas todas as linhas de pesquisa. A gente tem aqui como ocorre a avaliação dos projetos de mestrado e doutorado, né? São avaliados primeiramente pelo associada e o projeto de doutorado depois ele passa pelo colegiado geral. Sobre aqui como são realizados os pedidos de qualificação e defesa de dissertação e tese. Então, pelo regimento geral, a qualificação é exigida apenas para o doutorado, mas em algumas instituições associadas há exigência da qualificação para o mestrado. Então, isso tem que ser conferido. Sempre para o doutorado vai ser, porque está no regulamento geral, e para o mestrado varia, então isso tem que ser conferido, né, no regulamento local, do colegiado local ou da instituição local. A expedição do diploma, né, é sempre feita pela instituição associada, e como é eleita a representação discente geral, né, então a representação discente geral, ela tem um mandato de 2 anos, né, a gente está chegando agora ao fim de um mandato e meio, né, Maciel e eu entramos em 2018, a gente finalizou um mandato que estava em andamento da gestão anterior, e nós estamos concluindo o nosso mandato de 2 anos. Então, hoje, daqui a pouco, nós temos a eleição da representação discente geral, da nova representação discente geral. O link já foi encaminhado, então a gente conta com a presença, né? A gente espera poder contar com a presença de todos os discentes lá, mestrandos e doutorandos, para que nós possamos eleger aí os novos representantes discentes. E a última pergunta, se eu não me engano, aqui, sim, não ainda tem mais uma. O que devo saber sobre o plano de estudos? Então, né, no regulamento geral, há a exigência desse plano de estudos que deve ser enviado semestralmente a partir da matrícula. Né? Então, aqui também está bem explicadinho. Para quem tiver dúvidas, pode conferir. E a gente fala ainda sobre como ocorre a distribuição de bolsas e quais as obrigações dos bolsistas, aqui na pergunta 11. E essa, sim, é a última. Então, é um documento que a gente procurou atender de uma forma bem direta às dúvidas, né? Tá tudo bem explicado, a gente vai disponibilizar. E agora a gente vai abrir aí um espaço para perguntas, né? Se o pessoal quiser aproveitar para tirar dúvidas aqui comigo e com a professora Rita, nós estamos à disposição. Professores também, tá? Se tiverem alguma dúvida. Gabriela, Sim? enquanto o pessoal talvez organize e faça as perguntas, eu só gostaria de esclarecer uma questão. Nós temos o nosso regimento geral do programa, só que, como você muito bem disse, o nosso programa, ele precisa também seguir as normas da instituição onde cada associada está inserida, não é? Então, só que, para ele atender essas normas das instituições, ele precisa transformar essas normas num documento do programa. Então, o que cada colegiado local faz? Eles estabelecem o que nós denominamos de instrução normativa. Então, cada aluno tendo conhecimento do regimento geral e das instruções normativas, ele está acompanhando, ele segue todas as normas que estão aí no programa. Tá? Dessa forma, ele atende ao programa e atende à instituição onde esse programa está linkado, essa unidade está linkada. Ok? Ok, ótimo. Importante esclarecimento. Temos perguntas já, Karine?
Tem uma pergunta já, Gabi, sobre se existe uma perspectiva da subida do conceito do programa, que atualmente ele é conceito 4, e se existe essa perspectiva para 5, e existia uma outra pergunta, mas acredito que já foi respondida, que é sobre por onde que sai o título, né? Se sai pela SBFIS ou pela instituição associada. Então, respondendo essa segunda, né, que como já foi citado, é a instituição associada que emite o título, certo? E a outra pergunta, eu vou passar a palavra à professora Rita, para que ela possa nos esclarecer aí se há essa perspectiva aí. Você sabe que essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? É o que nós almejamos, sem dúvida nenhuma, porque nós sonhamos com o programa consolidado, né? E um programa consolidado é aquele que atingiu aí o conceito, a nota 5. Então, agora nós estamos trabalhando com todos os dados do quadriênio. A partir da análise desses dados do quadriênio, nós vamos ter uma noção sobre como está o nosso programa. Entretanto, o que nós não podemos esquecer? Que essa nota sai frente a um comparativo. Né? Então, nós somos dentro da área CB2, a comissão de análise na CAPES faz análise de todos os programas do CB2, eles têm as suas regras, as suas normas, os seus cálculos, e lá, então, sai uma média para cada um dos programas. E essa média é resultado, por exemplo, do número de alunos titulados no quadriênio. Sai, por exemplo, do número de artigos publicados no quadriênio. E mais importante, do número de artigos publicados com os discentes na autoria e na coautoria. Entre outros, né? Então, esses são alguns dos indicativos que a área CB2 utiliza para olhar os dados e aí nos ranquear. Então, além de nós termos que fazer muito bem a nossa tarefa, nós, no final do quadriênio, os nossos dados, eles vão ser computados e nós vamos entrar aí numa comparação. Se nós estivermos classificados na média, nós somos classificados como um programa bom. Se nós estivermos com um desvio padrão acima da média, nós somos classificados como muito bom. Então, aí nós já concorremos aí a um conceito 6 ou 7. Se nós tivermos meio desvio padrão abaixo, nós já somos com 4. E se nós tivermos um desvio padrão abaixo, nós somos classificados com programa 3. Então, nós temos que atingir estas métricas. Né? E neste momento nós estamos analisando todos esses dados e vamos ter uma noção. Então, eu vou dizer assim, eu posso dizer a todos vocês que é um desejo muito grande de toda a comunidade do programa multicêntrico. Temos trabalhado para tal, mas a questão foi uma questão que a Gabriela colocou no início. Nós somos analisados como um programa clássico. E nós não somos um programa clássico, nós somos um programa único, mas estamos em 14 universidades. Nesse quadriênio, nós vamos ser avaliadas sobre 12 universidades. Então, esse é o nosso diferencial. Nós temos que lutar para mostrar exatamente esse diferencial e que nós somos bons no diferencial. Então, vamos esperar, torçam também, cada um de nós precisamos fazer a nossa lição de casa. O professor Felipe Katz, lá da Unipampa, ele comentou aqui que estamos preenchendo a Sucupira para isso. É isso mesmo. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas ali, tem um ponto que eu acho que é interessante comentar, que a gente não trabalhou no documento ali, mas que acho que pode ser uma dúvida ou então uma questão que não é tão discutida com os alunos, que é sobre a possibilidade de fazer disciplinas nas outras associadas.
né, que vem sendo discutido nos colegiados sobre isso. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre se essa possibilidade ela já é viável e como isso vem sendo trabalhado dentro do colegiado geral para ter essas discussões entre as associadas também e aumentar essa colaboração. Karine, muito obrigada por você levantar esta questão, porque essa realmente é um esforço que nós estamos fazendo. Eu estou para liberar agora no nosso site, que vocês no documento já colocaram o link lá, o site não está finalizado, ele ainda está em construção, mas cada um de vocês já pode acessar, já pode olhar, pode nos avisar se precisa fazer alguma alteração ou se vocês querem incluir algo. E eu vou liberar o cronograma das disciplinas que serão oferecidas no ano de 2021. A princípio, neste primeiro semestre de 2021. E nesse cronograma, que ele vai estar, lógico, num formato de tabela, nós vamos ter lá uma coluna que é sobre o número de vagas ofertadas e, ao lado, o número de vagas que serão disponibilizadas para os alunos de todas as associadas. Não é? Nós compreendemos que nós somos um programa de pós-graduação, e uma vez nós sendo um programa de pós-graduação, os nossos discentes têm o direito, eles devem ter a oportunidade de cursar as disciplinas nas diferentes unidades associadas que nós temos. Então, isso está sendo trabalhado. Não posso te dizer que seja algo muito simples de fazer, porque fechar o cronograma, organizar isso, como fazer a matrícula, porque embora sejamos um programa, mas somos de universidades diferentes, então nós temos que organizar a matrícula de cada aluno, sabe? O aluno aí da Unipampa vai fazer uma disciplina lá na Paraíba, lá como fazer a matrícula, vem fazer aqui na Unesp. Então, nós precisamos, além de oportunizar que façam as disciplinas, nós precisamos viabilizar que esses alunos cursem as disciplinas. E isso está sendo organizado. Nós já iniciamos o ano passado com uma disciplina que foi ofertada no Vale do Jequitinhonha, foi a disciplina de Fisiologia do Exercício, e esse ano nós vamos aí implementar ainda mais. Certo? Muito obrigada pela resposta, professora. E deixa eu aproveitar aqui para responder ao Matheus Vinícius Barbosa da Silva, que está perguntando se o documento vai ser disponibilizado. Sim, ele vai ser enviado por e-mail a todos os discentes, tá? Esse documento, né? Esse PDF aí com as perguntas e respostas. Tem uma outra dúvida que sempre surge, a gente pode aproveitar para esclarecer, que é em relação aos créditos, né? Porque nós temos duas exigências independentes, vamos colocar assim, né? Uma é a exigência do cumprimento de créditos nas nucleadoras. Então, existe um número específico, né, para o mestrado, para o doutorado, e deve ser atendido, né? É uma exigência que deve ser atendida. E outra exigência é em relação à área de concentração. Então, nós temos a área de concentração e domínio conexo. Também existe uma exigência, né, um número de créditos para o mestrado e para o doutorado, que deve ser cumprido na área de concentração. Então, essa área de concentração são as disciplinas ofertadas, né, pelo programa, pela fisiologia, né, pelas nucleadoras, pelas associadas, mas na área de fisiologia. A professora Rita pode me corrigir se eu estiver errada, complementar, e tem domínio conexo, né? Então, são duas exigências distintas e as duas devem ser atendidas. Ok. Devem ser. Isso é regimental. Né? Então, vocês devem fazer disciplinas lá naqueles programas nucleadores, ok? E também fazer as disciplinas nos nossos programas e em programas das unidades e outro que vocês possam vir a ter interesse. As disciplinas da área de concentração, a nossa área de análise no CAPES, nós somos da área CB2, as Ciências Biológicas 2.
A área de concentração do nosso programa é ciências fisiológicas. As sub-áreas, ou então as diferentes áreas que participam das ciências fisiológicas, é bioquímica, fisiologia e farmacologia. Não é? Então, se vocês cursarem disciplinas de bioquímica, vocês estão cursando disciplinas na área de concentração. Se for cursar disciplinas na área de farmacologia, vocês estão dentro da área de concentração. Não é? E de fisiologia, sem dúvida nenhuma. Tanto é que nós temos programas nucleadores, como de Porto Alegre e de Belo Horizonte, que são programas de físio e farmacologia. Né? E lá vocês têm essas disciplinas que são oferecidas. Essas disciplinas fazem parte da área de concentração. Tá? E essas disciplinas, é lógico que nós solicitamos, vocês têm que cumprir as das nucleadoras. E no nosso programa também. Entretanto, se na universidade de vocês ou em alguma outra universidade existir a possibilidade de vocês cursarem disciplina de fisiologia, tiver a oportunidade, for de consenso com o orientador, lembre-se sempre, o responsável legal por vocês aí dentro é o orientador e é o programa aonde vocês estão linkados. Então, sempre tem que haver o diálogo e a concordância orientador-orientado. Havendo essa concordância e a ciência da coordenação do programa local, vocês cursam disciplina de bioquímica, em outro local, e ele continua fazendo parte da área de concentração. Ele não é da área de concentração porque ele é do multicêntrico ou porque ele é de um programa nucleador. Ele é da área de concentração porque ele está dentro do escopo de ciências fisiológicas. Certo? Vocês também podem cursar, vocês não são obrigados, vocês podem cursar disciplinas de domínio conexo. Né? E eu ainda tenho um exemplo de uma disciplina que foi oferecida pelo programa, por um dos programas nucleadores, e ele se tratava, é uma disciplina dentro da área de biofísica, mas é pluralidades. Então, é aquela questão filosófica, socióloga, histórica, na construção deste saber. É uma disciplina super interessante para a formação do cientista. Essa é uma disciplina que entra muito bem na área de domínio conexo. Né? Isso é disponibilizado. Então, tem outras disciplinas que vocês encaixam aí como disciplina de domínio conexo. Tá? Então, vocês têm, sim, as disciplinas na área de concentração, fisiologia, farmaco e bioquímica, e vocês têm a possibilidade de cursar disciplinas de domínio conexo, né, que são aquelas disciplinas que são super interessantes, que contribuem para a tua formação, tanto a tua formação técnica, quanto a sua formação ética, quanto a sua formação como um homem ou uma mulher de ciência. Bom, só que sempre com o diálogo com o seu orientador. Professora, o Carlos de la Fuente pergunta quantos artigos teria que ter um aluno de pós-graduação durante o curso de doutorado? Se existe uma estimativa disso pelo programa, ou se existe uma expectativa, como que isso pode ser definido? Ai, quem dera se isso fosse fácil de quantificar, né, dessa maneira. Mas existe, a nossa área, ela é classificada como uma área bastante dura, né? Bastante dura na questão, nós temos que fazer, se tem um volume de trabalho muito grande para que conseguir responder uma pergunta científica que entre numa revista estratificada em A1 ou A2. Porque quando você tem essa publicação em revista 1 e A2, ela está nos dizendo, ela se refere muito à qualidade do programa de pós-graduação. Então, se nós olharmos pela qualidade do programa, nós temos aí quantos artigos nós vamos conseguir produzir em A1 e A2.
é um número bastante pequeno. Difere de outras áreas que têm uma capacidade de acordo com o tipo de experimento, com o tipo de investigação que ele realiza, que ele tem uma dinâmica maior, mas a nossa não. Então é muito difícil eu dizer, ó, você precisa ter 3 artigos, você precisa ter 4 artigos publicados, né? Tenhamos um número de artigo que seja condizente com aquela pergunta, com as respostas que você obteve na sua pergunta científica. Né? E tem essa diferença. Além de tudo, eu tenho que classificar o artigo em que eu tenho a autoria discente e o último nome docente, que isso mostra que está vinculado ao teu projeto de estudo. Esse artigo, ele, quanto maior for o extrato dele, maior é a qualificação, então eu linko com essa qualificação do extrato. Se nós trabalharmos com coautoria, com uma estratificação A3, A4, B1, tal, eu vou estar contabilizando o número de artigos, mas ele não vai entrar lá na qualidade. Quando eu faço o cálculo, quando eu coloco na regra da CAPES para fazer o cálculo para a qualidade, tá? Então, além de nós publicarmos, nós temos que publicar bem. Tá bom? Então, muito difícil, e eu não farei isso, em hipótese alguma, em determinar aqui quantos artigos cada aluno tem que ter. Né? Essa resposta nasce no momento em que está sendo elaborado o projeto de pesquisa, nasce quando nós temos aí uma interação muito interessante, orientador, orientado, nasce quando existe investimento maior de recurso financeiro, nasce de interações que se façam. Hoje nós temos que estar fazendo aí um número muito grande de interações, isso tudo vai resultar numa produção maior e melhor. A gente tem que aproveitar a característica aí, né, do nosso programa, explorá-la da melhor forma possível a nosso favor. É o que eu tenho visto, né, que tem sido buscado aí agora mais do que nunca. Com Aproveitar certeza. aqui para fazer uma outra pergunta, professora Rita, que tem sido me questionado bastante e eu não sei de fato, né, se já há uma resposta, mas os alunos têm gostado, né, da oferta de disciplinas de maneira remota pelas nucleadoras. Nesse momento é a única forma, né, considerando aí a pandemia que a gente está vivendo. E a pergunta que tem sido feita de maneira recorrente é se há pretensão do programa em manter esse formato, né, considerando que não há um recurso específico ainda para o deslocamento dos alunos, né, as agências de fomento não disponibilizaram essa modalidade de recurso, e considerando também um momento delicado, né, de escassez de bolsas em geral, então isso facilitaria muito, né, a vida dos mestrandos e doutorandos aí, e, pelo menos até esse recurso sair ou o cenário melhorar, né, em relação às bolsas, se há essa possibilidade com essa pretensão. Entendo. Gabi, nós podemos deliberar sobre o nosso programa, nós podemos deliberar sobre as unidades associadas. Então, as disciplinas nas unidades associadas, aí sim eu posso te dizer, existe um esforço grande em estabelecermos algumas disciplinas dessa forma remota. Forma remota, disciplinas híbridas, né? Então, por exemplo, eu ofereço uma disciplina de neuroendocrinologia, e eu estou em parceria com o professor Alexandre, da Unifal. Para os nossos alunos aqui na Unesp, eles vão estar cursando, quando eu estiver em sala de aula, forma presencial. Quando o Alexandre estiver ministrando os tópicos dele, os meus alunos estarão na forma remota.
né? E assim vice-versa. Então, essas disciplinas, existe sim aí um empenho, existe uma programação para nós seguirmos com algumas nesta forma, mesmo porque favorecendo, né? Nós temos alunos que vêm aí da Unipampa, nós teremos alunos da UFPEL, e nós iremos até Pernambuco, até João Pessoa, até Mossoró, quer dizer, é inviável, os nossos alunos não vão ficar em trânsito, mas dessa forma remota, sim. Em relação às nucleadoras, o que eu posso dizer a vocês, que o nosso trabalho vai ser de ter um diálogo bastante grande com eles, na tentativa de mantermos algumas disciplinas nessa oferta remota. Mas é até aí onde vai a nossa atuação, termos um diálogo. Jamais nós podemos deliberar sobre o programa, um programa que não é nosso proponente, né? São as outras universidades que são os proponentes. Foi um avanço bastante grande para que essas universidades, esses programas tipicamente clássicos, eles aceitassem ministrar essas disciplinas de forma remota. Né? Tanto é que teve algumas, se vocês observaram, algumas das nucleadoras responderam muito rápido essa questão. E outras já levaram um tempinho maior, né? Alguns docentes não aceitavam hipótese alguma, hoje nós já temos aí um número maior de disciplinas sendo ofertadas. Então, vamos ver. Eu sou simpática a essa ideia, acredito que alguma coisa vai permanecer. Aliado a isso, também sou muito simpática ao fato do nosso aluno poder estar fisicamente em outra universidade. É extremamente saudável, é extremamente importante que esse aluno vá conhecer, vá ter contato em outra universidade. Para isso, nós precisamos de recurso. Sabemos disso, né? Mas essas coisas, elas vão acabar se organizando. Podemos demorar um tempinho maior, porque nós temos um número de alunos maior que um programa convencional, e teremos, se ofertamos para um, nós temos que ofertar para todos os nossos 100 e tantos alunos. É verdade, professora. Tem duas perguntas aqui do pessoal. Um complemento da pergunta do Carlos, que o professor Felipe comenta que pode ser que o Carlos tenha comentado a questão dos artigos em relação ao formato da tese que o programa exige, que existe o formato de tese, que pode ser formato de artigos, que exige no mínimo 2 artigos, né, com um nível de qualis, que poderia ser repensado ou não. Então, não sei se, acho que aqui abre uma questão para a senhora comentar sobre isso. Novamente, isso é regimental, né? Sem dúvida nenhuma. Existe já uma demanda entre os docentes sobre essa questão desse número de artigos, uma vez que todas essas dificuldades que nós estamos passando. Então, eu penso que isso pode ser pautado no colegiado geral, discutido no colegiado geral, sendo aprovado face à alteração no regimento. É? Para que tenhamos aí, talvez, alguma norma mais flexível nesta publicação. É? São 2 artigos publicados num extrato maior. E a outra pergunta da aluna Alice Veras é sobre se há limites de disciplinas cursadas, quando você já cumpriu, no caso, acredito, os créditos necessários, mas se você pode continuar cumprindo diversos créditos e isso constar, né, no seu histórico como aluno depois, né, no seu programa de curso de mestrado, de doutorado, se existe esse limite ou não. Isso precisa sempre estar analisando junto com o orientador, junto com o coordenador da associada. Por quê? Para que não fira as suas atividades relacionadas ao seu projeto de pesquisa.
mas você pode cursar outras disciplinas, você pode ter um número maior de créditos, sim, não há impeditivo quanto a isso. O quanto de crédito, ou a oportunidade, o momento, quem vai saber te orientar sempre é o orientador. Mesmo porque o aluno precisa fazer, como vocês colocaram no documento, todo semestre o aluno precisa apresentar o seu plano de estudo. E lá no plano de estudo tem a assinatura do orientador. E esse plano entra, é analisado no colegiado. Então, existe a possibilidade, não há impeditivo? Não, não há. Ele pode cursar outras disciplinas. Só que o que regulamenta isso é o orientador, juntamente com o colegiado, sobre o número e essas possibilidades. Tá bom? Isso porque no nosso doutorado nós temos um número muito pequeno, né? O número de créditos para quem é egresso do nosso próprio programa, um número pequeno de créditos. E eles acabam cursando, acabam fazendo outras, mais disciplinas, sem dúvida nenhuma. E existe também muitas associadas ao aumento, né, desses créditos para cumprir o regimento da associada, né? Aqui no Unipampa a gente tem um aumento dos créditos exigidos no regimento geral, aqui a gente tem que cumprir um pouco mais por causa do regimento local. Então existe também essa adaptação, né? Por isso que a gente até colocou no documento para os alunos sempre se atentarem, né, essas adaptações que acontecem a cada associado também. Então, sem dúvida nenhuma, sempre vai ter, né? Mas isso está previsto na instrução normativa. Tá? Tá ótimo, então. Nós temos mais perguntas, Karine? Por enquanto, aqui o que eu estou vendo, ninguém mandou mais nenhuma pergunta. Acho que a gente está sendo bem elucidativa nas respostas. Então, eu vou reforçar aqui que esse PDF será enviado a todos os discentes. E eu quero agradecer a Karine, né, por nos ajudar, nos auxiliar aí nessa atividade, e agradecer imensamente a professora Rita pela disponibilidade, a boa vontade de estar aqui conosco mais uma vez, para fazer os esclarecimentos aí. Obrigada. Eu que agradeço muito vocês, tá? Aqui é lógico a Gabriela, a Karine, o Maciel, toda a comissão discente, eu sou representante discente, e a cada um dos discentes do nosso programa. Vocês sabem que nós existimos em função do nosso corpo discente, não é? Então, a união, o trabalho, a interação discente, docente e programa é que faz com que nós, cada indivíduo, tenhamos um desenvolvimento maior, mas tenhamos uma participação muito grande na nossa sociedade, na ciência nacional. E, sem dúvida nenhuma, isso impacta em ciência internacional. Então, eu desejo cada vez mais que vocês tenham força, tenham ânimo, tenham a proatividade, como vocês me mostraram quando vocês propuseram esse primeiro encontro e fizerem acontecer, e esse primeiro encontro está aí, não é? Tá bom? Agradeço muito, parabenizo e desejo um bom trabalho para vocês. Vocês têm uma reunião agora e eu logo mais terei outra reunião. Certo? Certo, eu agradeço então a participação de todos que estão aqui conosco, que fizeram as perguntas, né? E mais uma vez nós vamos encerrar aqui a atividade. Por hoje, né? É só amanhã reiniciaremos às 8 com as apresentações de trabalho. Contamos com a participação de todos. Se ficou alguma dúvida, vou aproveitar para esclarecer, pessoal. Né? A gente vai ter apenas uma sala, é um link do Meet, todo mundo vai entrar por ele, né? Os autores que vão apresentar os trabalhos e os avaliadores. Aí a gente já enviou um cronograma com os horários, todos, né, podem entrar lá. A gente pede que não se atrasem, porque o nosso cronograma está justinho ali, né? Então a gente não vai poder tolerar atrasos. Aí os trabalhos serão reproduzidos, né? Os vídeos vão ser transmitidos lá no Meet. E na sequência, a banca, que será uma dupla de avaliadores, né, professores do programa, eles vão fazer a revisão do autor, né, que está ali apresentando o trabalho. Então, né, mais uma vez, reforço aí
que todos estejam lá no horário marcado para não haver atraso, porque nosso cronograma está bem apertado. E eu convido agora todos os discentes do programa para reunião comigo, com o Maciel, lá no link do Meet, que foi enviado por e-mail, para a gente fazer a eleição da nova representação discente geral. Tá? Então, obrigada, pessoal. Boa tarde, boa noite, né, a todos e até amanhã. Boa noite também.